Na aula de hoje a gente vai ver como a gente define o conceito de limite e de continuidade quando a gente tem uma função de várias variáveis. A gente vai começar a entender esse conceito analisando esta função aqui. Essa função é uma f que tem duas entradas, lembrando que função é quando a gente tem uma entrada e a função dá a regra para a saída, certo? Então aqui, ó, esta função ela vai nos dar valores de saída conforme a gente tem valores de entrada x e y. Então são dois valores de entrada. Então, para um certo valor de x e y, a gente coloca os valores nessas funções aqui, né? No x a gente tem o x ao quadrado, né? O y ao quadrado, e aqui a gente tem o seno de x ao quadrado mais y ao quadrado. A gente vai olhar para essa função e tentar entender o conceito de limite da mesma forma como a gente fez para uma função de uma única variável. Qual que é a diferença? A diferença é que para uma única variável a gente só precisava de uma entrada. Então no limite em que x tende a zero, a gente vai analisando qual é o comportamento da função conforme a gente vai dando entradas de x cada vez mais próximas de zero. A gente olha para valores negativos se aproximando de zero e para valores positivos se aproximando de zero. Então a gente olha dos dois lados sempre, ok? Para duas variáveis, a gente vai ter que olhar o x, valores de x e de y. Então a gente tem um quadro de valores, tá? A maneira mais fundamental de a gente analisar o comportamento de uma função quando a gente quer calcular um limite é criando uma tabela de valores, certo? Depois é que a gente analisa outras técnicas, mas é a tabela de valores a coisa mais primordial que a gente vai ter para analisar o comportamento de uma função. Por isso que eu trouxe a tabela de valores aqui. O que que diz esta tabela? Olha, a gente está pegando valores em torno de x igual a zero. Então a gente pegou menos 1, menos 0,5, menos 0,2, 0, 0,2, 0,5 e 1. Então você vê, são valores próximos de zero e a gente vai se aproximando de zero assim, né? Então a gente tem valores se aproximando de zero aqui para valores negativos de x e para valores positivos de x, então você está se aproximando de zero. Da mesma forma para o y. Valores negativos de x se aproximando de y se aproximando de zero e valores positivos de y se aproximando de zero. E aí a gente vai analisando qual é o comportamento da função. Quando a gente coloca como entrada os valores menos 1 e menos 1, coloca menos 1 aqui no lugar do x, menos 1 aqui no lugar do y, e em cima também, a gente calcula essa função e vê que a saída é aproximadamente 0,455. Ok? Quando a gente faz a mesma coisa, só que com o y menos 0,5, coloca o menos 0,5 no lugar do y e o x mantém menos 1. A gente já tem o 0,759. Então a gente vai aproximando o y de zero aqui, ó, e a gente tem uma noção de como que é o comportamento da função quando a gente aproxima o y de zero. Só que só aproximar o y de zero, a gente não tem um comportamento completo, né? Porque a gente coloca o y igual a zero, a gente tem diferentes valores. A gente ainda tem que ver como é o x indo a zero. Então é um trabalho conjunto, certo? Beleza, olha só. Essa função, ela é simétrica em torno do zero no x e no y, tá? E especificamente no ponto 0, 0, a gente tem uma indeterminação. Essa função ela não existe naquele ponto. Então não vale a gente simplesmente dizer, bom, é só aplicar a função no ponto. Não. Essa função específica ela tem uma divergência, então ela não existe valor aqui de entrada, de saída, quando a entrada é 0 e 0, né? Ela é uma indeterminação matemática. Mas a gente pode ver como a função se comporta quando a gente está se aproximando. Então a gente vai olhando para esse entorno aqui, ó, a gente vê que ele já está muito próximo de 1. Notem que
denominador ele vai tendendo a zero, beleza? O denominador vai tendendo a zero, mas a função não diverge, tá? Isso é um erro que pode acontecer. O denominador está tendendo a zero, a função diverge. Nesse caso não, porque o numerador também tende a zero. E ele tende a zero junto, certo? Então, se você tem dois números que estão tendendo a zero e eles estão tendendo a zero juntos, a gente vai ter a razão entre os dois, vai ficar 1, certo? Então, assim, ó, a gente não tem um valor da função no ponto 0, 0. Aqui não existe. Mas a gente percebe o quê? Que quando a gente pega e calcula o limite da função, né, vou escrever a função por extenso, da nossa f de xy, ou seno, ou seja, do seno de x ao quadrado mais y ao quadrado dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado. Só que como é que a gente escreve o limite? A gente vai escrever assim, ó, x, y, tendendo, o x tende a zero e o y tende a zero. Então é essa a notação que a gente vai utilizar, ok? Então aqui, ó, até eu vou escrever um pouco mais para o lado aqui para ficar mais bonitinho. A gente tem a função. Então essa daqui é a nossa função, beleza? E a gente vai escrever o limite de x e y tendendo a 0 e 0. Ok? Então é essa a notação que a gente vai usar para descrever um limite de várias variáveis. Aí a gente tem o limite aplicado a esta função e a gente sabe que isso daqui é igual a 1. Ok? Então, quando a gente fala de limite para funções de várias variáveis, a gente vai usar esta notação aqui, aplicado à função, e o valor do limite, a gente tem que olhar para uma tabela em que a gente varia os valores de y em torno do nosso objetivo, e a gente varia os valores de x em torno do nosso objetivo, para a gente ter uma noção. Então aqui a gente vê que tende a 1, certo? Essa outra função, que ela também é uma função de duas variáveis, x e y, ela também tem uma indeterminação no denominador, certo? E a gente também vai analisar o comportamento dela agora, conforme a gente está chegando próximo da origem, que é o 0, 0. A gente vê que nesse ponto da origem, ela não é definida, tá? Então, não existe saída quando a gente dá o 0 e 0 de entrada, beleza. Só que quando a gente olha em volta dela aqui, ó, a gente vê um comportamento interessante. Olha só, ela não se aproxima sempre do mesmo valor. Ó, aqui é 0, né? Aqui nas diagonais. Aqui é menos 1 e aqui é mais 1. Então, quando a gente pega o y igual a 0 e varia só o x, isso daqui dá 1. Quando a gente pega o x igual a 0 e varia só o y, isso daqui dá menos 1. Qual que é o problema nesse caso? Então, esta função aqui, a gente vai escrever o seguinte, ó, o limite, quando x e y tendem a 0 e 0, né? Da função x ao quadrado menos y ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, se ela não é similar ao que acontecia numa função de uma única variável quando os limites laterais não se encontram. Então você tem um limite lateral e o outro não vão para o mesmo ponto. Se elas não vão para o mesmo ponto, a gente vai dizer que isso daqui não existe. Ok? Então o limite, nesse caso, não existe. Só vai existir se, de todas as direções, o valor da função converge para um ponto, certo? Ela pode ser infinito quando, tanto para x variando quanto para y variando, ela está aumentando indefinidamente. Se ela está aumentando indefinidamente, independente, né? Quando a gente chega
no limite, né? Quando chega próximo do valor que a gente está calculando o limite, com o x e com o y simultaneamente, os dois vão para mais infinito, aí a gente vai dizer que o limite é igual a infinito. Se os dois vão para menos infinito, a gente vai dizer que o limite é menos infinito. Se um vai para mais infinito e outro para menos, aí não existe, como é o caso aqui, e a gente não tem, né, o limite definido para essa função quando x e o y vão para zero. Quando a gente fala de limite, então, a gente tem essa definição. Vamos ler comigo, vocês vão entender. A definição de limite de uma função de duas variáveis diz que se a f for uma função de duas variáveis cujo domínio ele contém não necessariamente o ponto AB, mas ele contém pontos arbitrariamente próximos de AB, certo? Então, o AB pode ser um ponto fora do domínio, mas o entorno de AB tem que estar dentro do domínio da função. A gente vai dizer o quê? A gente diz que o limite de f de xy quando x e y tende a AB é L. Vejam essa frase, ó. O limite de f de xy quando xy tende a AB é L. O que isso significa? O x está tendendo a A e o y está tendendo a B simultaneamente. L é um número, certo? E a gente vai escrever isso daqui, ó. O limite, tá? Isso daqui é exatamente o que está escrito aqui, ó. O limite da função f de xy quando o x e y tende a AB é igual a L. Entenderam? Isso é uma proposição de afirmação sobre o limite, né, nessas condições. Beleza. Só que isso vai acontecer se, né, a gente vai dizer que L é o limite se, então tem uma condição, né? Se todo número epsilon positivo houver um correspondente delta positivo, tal que, vamos tentar entender o que essa frase no final está dizendo. Tal que, se o x e y estiver dentro do domínio, ou seja, pertencer ao domínio, tá? Isso daqui é uma notação de conjunto. O conjunto de valores, os valores x e y pertencerem ao conjunto domínio da função, né? E se a gente tirar a raiz de x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado, esse valor ele tem que estar entre 0 e delta. Então, a diferença entre o valor da função e o limite tem que ser menor do que epsilon. Trocando em miúdos, conforme a gente se aproxima do ponto AB, a função, o valor da função, ele tem que ficar tão próximo de L que a diferença entre o valor da função e o limite é menor do que um número epsilon muito pequeno, certo? Então, tem que ter um número epsilon. Essa daqui é a definição precisa de limite, né? Então, quando a gente está se aproximando, né? Tá vendo que a distância entre o nosso ponto xy e o nosso ponto AB, ela já está é muito pequena, né? Ele está entre 0 e 1 delta, tá? A diferença entre o valor da função e o valor do limite dessa função, do L, tem que ser menor do que um epsilon, pequenininho. Então, é isso ali. Se por um acaso não satisfizer esta condição, a função não tem um limite L. Exatamente como foi o nosso segundo exemplo. O primeiro exemplo, ele satisfaz essa condição aqui do C, ó. Se a gente satisfaz essa condição de que a função ela está tendendo aquele valor, né? E a diferença entre o valor da função e o valor do limite está ficando cada vez menor dentro, né, de uma certa precisão. A segunda situação, a gente não tinha esta condição, então a gente não pode fazer esta afirmação,
né, de que o limite da f quando o xy tende a AB é igual ao valor de L, ok? A definição que a gente apresentou para limite de uma função quando a gente tem mais de uma variável, né? Então, no exemplo, duas variáveis, a gente pode representar por uma situação assim. Imagina que a gente tem aqui duas variáveis, x e y, só que agora as duas são variáveis livres que dão entrada para uma função f. Beleza. Obviamente, não necessariamente todos os valores de x e de y vão ser entradas possíveis para f. Lembrando que função é assim, né? Você dá uma entrada, ela te dá uma saída. Então existe uma região que a gente chama de domínio. Uma região que são combinações de x e y que podem ser entradas, né? Nos exemplos anteriores a gente tinha ali o domínio e excluía o 0, 0. Às vezes você pode ter outras combinações de x e y que vão ser excluídas. Ok, tudo bem. O detalhe é o seguinte, a gente quer calcular o limite de x e y, né? Então, de x tendendo a A e de y tendendo a B simultaneamente. Então, a definição precisa de limite, ela diz o seguinte, conforme a gente define um ponto xy aqui dentro de uma região de raio delta, olha a definição lá do delta, então a gente pega um ponto xy que está dentro desta região, então a gente tem um x aqui muito próximo do A e um y aqui muito próximo do B, tá? Então a gente tem aqui a distância, notem que a gente vai calcular a distância entre o ponto x e o ponto xy e o ponto AB, ele é o seguinte, ó, é x menos A ao quadrado mais y menos B ao quadrado, tudo isso aqui dentro da raiz, ok? Então essa é a distância entre o xy e o AB. Qual que é a definição precisa? Ela está dizendo que esta distância precisa ser menor do que um delta e maior do que zero, né? Porque a gente não está querendo ver exatamente o ponto, né? A gente quer a região em torno, tá? E a gente define um limite de precisão, uma região. O que a definição nos diz? Que L vai ser o limite da função, né? Até a gente pode escrever da seguinte maneira, ó, a f, a gente vai poder dizer que a f de xy ela tende a L, aqui eu acho que fica um pouco mais intuitiva, conforme o x e o y tendem ao AB. Tá? A gente só vai poder dizer isso se a gente pegar valores de x e y dentro de uma certa região limitada, que a gente põe um limite, um delta, que é pequeno, certo? E a nossa função, quando a gente pega, ó, a função é o seguinte, é o que a gente pega entradas x e y e ela nos dá uma saída. Então isso daqui que é uma f de xy, né? Ela nos dá uma saída. Se a saída, né, dado entradas de xy dentro desta região, estiver em torno de L com um epsilon de erro, certo? Que se ela estiver numa região entre L menos epsilon e L mais epsilon, e conforme a gente diminui o sigma, o epsilon diminui, a gente tem claramente que a função ela está tendendo a L conforme o x e y está tendendo a AB. Vocês entenderam? Conforme a gente está pegando uma região limitada, a gente está aproximando a saída, né? Então a saída está se aproximando de L. Não necessariamente no ponto, ok? Mas no entorno do ponto. Esse é o conceito de limite. E então a gente pode, se isso acontecer, a gente pode dizer que há essa tendência, que L é o limite da função conforme x e y tende a AB. A gente também pode perceber que quando a gente pega o módulo da f de xy menos L,
a gente está calculando a distância entre a saída, né? A distância entre a saída, isso aqui tem que ser menor do que epsilon. A distância entre a saída, digamos que a gente pega um xy aqui e tem uma saída aqui, ó. O que a gente está dizendo que esse limite acontece quando a saída de um ponto x, de uma entrada xy, está aqui dentro deste intervalo, ou seja, a distância entre a saída do f de xy, que pode ser esse daqui, esse ponto aqui, né? A distância entre a f e o ponto e o limite é menor do que o epsilon, que é a nossa precisão. Veja, por exemplo, o seguinte: se a gente tem que a f de xy ela tende a um valor L1 quando a gente calcula esse limite de xy tendendo a B, ao longo de um caminho C1. Então a gente pode ter um caminho que a gente chama de C1, que ele pode vir assim, ó. Notem que tender ao ponto AB, a gente pode tender pelo caminho C1. A gente pode tender pelo caminho C2. A gente pode tender por um caminho C3. Existem várias formas de a gente chegar no ponto AB. Só que tem o seguinte: se por um acaso a gente pegar dois caminhos diferentes e chegar a dois valores diferentes de limite, então a gente diz que o limite não existe, ok? Então olha só, a f de xy tendendo a um valor L1 quando anda pelo caminho C1. A f de xy tendendo a um valor L2 quando anda ao longo de um caminho L2. Sendo L1 e L2 diferentes um do outro, a gente vai dizer que o limite não existe. Vou ver o exemplo que a gente já analisou essa função, que é a x² menos y² sobre x² mais y², no limite em que o x e y estão tendendo a 0, 0. Aqui eu até usei uma outra anotação que também é válida, né? Que a gente pode dizer x indo a 0, y indo a 0, em vez de usar a anotação de ponto. Tá? Essa daqui também é válida, que eu não tinha utilizado até agora. A gente tem que demonstrar que esse limite não existe. A gente já fez isso, de certa forma, quando atribuiu valores à função, né? Agora a gente vai ver como a gente pode utilizar a ideia de caminhos, né, para mostrar que esse limite não existe. Basicamente, a gente vai começar o seguinte: primeiro, vamos utilizar o caminho, vamos calcular o limite ao longo do eixo x. Então, vamos utilizar ao longo do eixo x. O que significa a gente calcular ao longo do eixo x? A gente vai pegar a f de x e y, ela é o x² menos y² sobre x² mais y². No entanto, né, ao longo do eixo x, a gente tem o y igual a 0. Então a gente tem, ó, a f de x e 0 é o que? x² menos 0 sobre x² mais 0. Isso aqui dá 1. Como assim? A função assume sempre o valor de 1 ao longo do eixo x. Então a gente pega aqui, ó, num gráfico, né? Aqui a gente tem o x e a gente tem o y. Essa função, ao longo de x, a gente está se aproximando do zero aqui, tanto pela esquerda quanto pela direita, a f de x e 0 é sempre 1, aqui e aqui. Ok? Agora a gente vai fazer a mesma coisa, só que a gente vai andar ao longo do eixo
y ao longo do eixo, até eu vou colocar aqui, ó, C1, e aqui eu vou colocar C2, tá? A gente vai ir ao longo do eixo y. O que significa ir ao longo do eixo y? A gente vai pegar o x igual a 0 na função. X igual a 0, a gente está andando sobre o eixo y. Então a nossa f de 0 e y, a gente coloca 0 no x e fica com menos y ao quadrado sobre y ao quadrado. 0 aqui, 0 aqui. Isso aqui vai nos dar menos 1. Vocês estão vendo que ao longo do eixo y aqui, ó, a gente está se aproximando do nosso ponto aqui. E a função, ela assume o valor de menos 1. Então, ó, a f de 0 e y é igual a menos 1. A f de 0 e y é igual a menos 1. E não importa se a gente vem pela direita ou pela esquerda, é sempre 1. Não importa se a gente vem de cima ou de baixo, é sempre menos 1. E agora, quando a gente quer determinar se o limite existe, a gente vai ver o seguinte, ó, a f de x e y, ela tende a 1 quando a gente faz o x, y tender ao 0, 0 pelo caminho C1. Ok? Olha só. E a f de x, y, ela tende a menos 1 quando a gente se aproxima o x, y do 0, 0, pelo caminho C2. Ok? Então, o que isso significa? Qual que era a nossa definição? O limite só existe se a tendência for para o mesmo valor de L. Aqui a gente tem um L1 e um L2 que são diferentes. Então a gente diz que o limite não existe. Esse exemplo 2 a gente vai tentar fazer a mesma coisa e vamos ver como é possível a gente se enganar. A gente tem que tomar cuidado de alguma forma. A gente mostre que... Eu escrevi errado. Mostre que o limite, quando x e y tende a 0, 0, da função xy sobre x ao quadrado mais y ao quadrado não existe. O que a gente vai fazer? A gente vai testar um caminho C1 ao longo do eixo x. Ou seja, a gente vai pegar o y e dizer que ele é igual a 0. Como é que é a nossa função? A nossa função, né, ela é x, y sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, quando a gente pega a f de x e 0, a gente vai ter 0 e 0. Fica x vezes 0, ou seja, a gente tem um 0, e aqui a gente tem um x ao quadrado mais 0. O fato é que o numerador vai dar 0. Essa função aqui vai dar x vezes 0 sobre x ao quadrado mais 0 ao quadrado, que dá 0. Então a função ela é sempre 0 ao longo do eixo x, e a gente tem que a nossa f de x, y, ela tende a 0 quando x e y tendem ao nosso ponto, né, 0 e 0, quando o y é igual a 0, quando a gente pega o eixo ao longo do eixo x. Agora a gente vai ver um C2. A gente vai fazer agora ao longo do eixo y. E a gente tem o x igual a 0. Ok? Como é que fica a nossa função? F de 0 e y
A gente tem agora 0 vezes y sobre 0 ao quadrado mais y ao quadrado. Isso aqui também dá 0. Então a gente vai ter dois caminhos em que a função tende ao mesmo valor. Assim, né, pelo caminho x igual a 0. Ok. Automaticamente, a gente pode cair na ideia de que o limite existe, porque pelos dois caminhos a função tende a 0, mesmo ponto. Mas a gente tem uma possibilidade de um C3, que eu vou usar aqui, e eu vou colocar o seguinte, ó, ao longo da reta x igual a y. Como é que fica ao longo da reta x igual a y? Tá? Até eu vou destacar aqui, ó. Isso daqui é importante porque é a resposta, a tendência por um caminho. Aqui é importante porque é a tendência pelo outro caminho, que a gente tem o C1, C2. E agora a gente vai ver o C3. Como é que vai ficar? A função, ela ainda vai ser uma função de x e y, só que o y vai ser igual a x, ou o x igual a y. Então, no lugar do x, a gente vai pôr, do y, a gente vai pôr x. E a gente fica com x vezes x sobre x ao quadrado mais x ao quadrado. Aqui a gente vai ter x ao quadrado sobre 2x ao quadrado. Isso daqui dá 1/2. Vocês estão vendo como a função, a gente já mudou o cenário. A f de x e y, ela tende a 1/2. Se o x e y estão tendendo a 0, 0, pelo caminho x igual a y, que é a reta de inclinação 1, que passa pela origem e que vai até o ponto. Ok? Então, a gente tem que tomar cuidado, porque aqui a gente, com esta afirmação aqui, ó, a gente conclui, né, que esses valores são diferentes. Ó. Este aqui, apesar desses dois serem iguais, este é diferente. Portanto, o limite não existe. A gente vai olhar esse outro exemplo, também verificando se o limite dessa função ele existe quando x e y tende a 0, 0. Notem que também é um ponto de indeterminação da função, então não dá para simplesmente a gente aplicar a função no ponto, né? Mas aqui a gente tem, ó, xy ao quadrado sobre x ao quadrado mais y na quarta. A estratégia que a gente vai usar agora, a gente já sabe que não é uma boa ideia a gente andar ao longo dos eixos. Então, ao longo do eixo x ou ao longo do eixo y, a gente pode... a gente inclusive vai chegar no mesmo valor, porque vai dar 0 e 0, né? Por causa do numerador deles. A gente vai fazer o seguinte, vamos ao longo de uma reta de inclinação arbitrária, m. Ou seja, a gente vai fazer o y igual a mx. Então a gente vai analisar como essa função ela fica sobre a reta y igual a mx com uma inclinação arbitrária, m. A nossa f, ela vai ficar x e mx. Então no lugar do y a gente põe mx, a gente fica com x, que multiplica mx ao quadrado. Opa! Mx ao quadrado. Então no lugar do y a gente põe mx. Aí a gente fica com x ao quadrado mais mx na quarta potência. Isso aqui vai dar o seguinte, ó. X, a gente vai ter m ao quadrado, x ao cubo, dividido por x ao quadrado mais m na quarta, x na quarta. A gente pode dividir tudo por x ao quadrado. E a gente fica com m ao quadrado x dividido por 1 mais m na quarta x ao quadrado. Essa função aqui, no limite, né, em que a gente está chegando
né, conforme x e y tende a zero, né, a f de x e y, nesse caso aqui, ela vai a zero, né? Porque a gente está indo a zero, ó. O x indo a zero, isso aqui vai a zero. O numerador fica a zero, que a gente tem 1 mais 0. Então ela fica a zero sempre que a gente for com x e y tendendo a 0, 0, sobre a curva y igual a mx. Para qualquer m, notem que é independente do m. Então para qualquer reta de inclinação m, reta não vertical de inclinação m, a f tende a 0. Perfeito? Então, isso significa que todos os caminhos levam a f tender a 0 quando o x e y tende a 0. E a gente concluiu, certo? Errado. Errado porque a gente vai ver uma outra possibilidade que é ao longo de uma parábola. X igual a y ao quadrado. O que vai acontecer com a nossa função quando a gente troca o x por y ao quadrado? A gente tem a nossa f de y ao quadrado e y, o x vira y ao quadrado. Aqui vezes y ao quadrado. Ótimo. Dividido por x ao quadrado fica y na quarta, mais y na quarta. Então, todo lugar onde a gente tinha x, colocamos y ao quadrado. E a gente fica com y na quarta dividido por 2y na quarta. Ou seja, essa função é 1/2 sobre essa parábola. E agora, por um caminho, na verdade por todos esses caminhos aqui, a nossa resposta seria que o limite existe e é 0. Só que aqui a gente já está mostrando que a f de x e y ela tende a 1/2, conforme x e y tendem a 0, 0, se a gente usar o caminho x igual a y ao quadrado. Tá? Então, a gente pode se enganar fácil, né? E, de fato, o limite não existe. Ok? Mas vamos ver agora um caso em que o limite existe, porque até agora a gente só viu quando não existe. Então, será que ele nunca existe? Esse exemplo aqui, a gente quer, de novo, obter o limite, né, de x e y tendendo a 0 e 0. Agora a função é 3x ao quadrado y sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Da mesma forma como a gente fez nos outros exemplos, a gente pode procurar alguns caminhos. A gente pode ver várias retas, né? O primeiro caminho a gente pode escolher y igual a mx, e se a gente fizer isso, a gente vai verificar que o limite é 0. Opa, então é um sinal de que é 0. A gente pode fazer um outro caminho e verificar que se, por exemplo, usar o x e o y igual a x ao quadrado, a gente também vai chegar no limite igual a 0. A gente pode também obter usar o caminho x igual a y ao quadrado. E a gente também vai verificar o limite igual a 0. Então a gente já começa a desconfiar que o limite de fato é 0. Só que a gente é cauteloso, a gente quer verificar se esse limite é igual a 0. Né? Então o que a gente vai fazer aqui é o seguinte. A gente vai partir da premissa que o epsilon ele é positivo. Lembram da definição do epsilon, não é? A gente precisa encontrar um valor de delta, né, que seja positivo e que satisfaça as seguintes condições, né? Se a gente tem que a distância, né, do x ao quadrado, x menos 0 ao quadrado, mais y menos 0 ao quadrado, que fica só
x ao quadrado mais y ao quadrado, né? Essa distância tem que estar entre 0 e delta. Delta tem que satisfazer essa condição. E se o limite é igual a 0, a gente também tem que, né? Se a gente pega x e y dentro desta região de raio delta, em torno do ponto 0, 0, a gente quer verificar se aquela função, ó, 3x ao quadrado y sobre x ao quadrado mais y ao quadrado menos o valor do limite é qual? É 0. Então, essa a gente quer verificar se isso daqui é menor do que o epsilon, para um epsilon positivo, ok? Então, se a gente conseguir verificar que essa condição é válida para o L igual a 0, né? A gente verifica que em todas essas aqui a f de x, y ela tende a 0, enquanto x e y tende a 0 por qualquer um desses três caminhos. E aí a gente vai verificar vendo se a gente tem um epsilon positivo. Dado um epsilon positivo, a gente quer encontrar um delta positivo que satisfaça essas condições aqui, porque a gente está considerando a definição precisa de limite em uma função de duas variáveis. Ok. Como é que a gente segue isso? A gente vai seguir verificando que isso daqui implica em, né? Temos se essa distância está dentro de uma região de raio delta, né? Só que esse módulo aqui, ó, o 0 desaparece, e quando a gente tira o módulo disso daqui, ó, a gente vê que o denominador é sempre positivo, porque está tudo ao quadrado, o 3 é sempre positivo, o x ao quadrado é sempre positivo, e a gente tem o seguinte, que o 3x ao quadrado, a única coisa que a gente precisa manter no módulo é o y, porque é a única condição aqui, né? Porque o x ao quadrado mais y ao quadrado é sempre positivo, o 3 é sempre positivo, e o x ao quadrado é sempre positivo. Isso aqui tem que ser menor do que o epsilon, ok? Então, mas a gente vai olhar o seguinte, ó, o x ao quadrado é sempre menor ou igual ao x ao quadrado mais y ao quadrado, que é o que tem aqui, ó. Esse daqui é sempre menor do que esse, porque o y ao quadrado é sempre maior ou igual a 0, né? A situação extrema é se o y for 0, então a gente tem uma igualdade. Qualquer valor de y, essa relação vale, certo? E aí, em consequência, o que a gente vai ter é o seguinte, que esse x, tá? Consequentemente, o x ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado é sempre menor ou igual a 1, certo? Veja a consequência disso, a gente vai ter que o 3x ao quadrado sobre, aqui a gente tem o y, né, módulo y, sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, isso daqui, ó, como esse valor aqui é sempre menor do que 1, o x ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, isso daqui sempre vai ser menor do que 3 módulo de y, né? Porque a gente sempre vai estar multiplicando por um número menor ou igual a 1, beleza? Então a gente tem essa relação. Esse módulo de y, a gente pode ver ele como 3 raiz de y ao quadrado, ok? Só que o y ao quadrado, ele é sempre maior ou igual, é sempre menor ou igual do que se a gente pegar o x ao quadrado mais y ao quadrado, assim, ó, né? Porque afinal de contas o x ao quadrado também é sempre maior ou igual a 0. A gente pode escolher, então, ó, escolhemos um delta
igual a 3 epsilon, isso daqui vai ser conveniente para a gente verificar o seguinte. Se a gente, epsilon sobre 3, se a gente escolhe o delta como sendo um epsilon sobre 3, como é que a gente vai ter a relação? Olha só, a gente sabe que o módulo de 3x ao quadrado y, que é a função, né, sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, menos o valor que a gente está verificando como limite, que é o 0, né? Esse módulo, ele tem que ser menor do que 1 epsilon. Então a gente vai fazer o seguinte, ó, isso daqui a gente sabe que ele é menor ou igual, né? Isso daqui é menor ou igual a 3 raiz. Ó, isso é menor do que 3 raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado, certo? Só que a gente sabe que raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado tem que ser menor ou igual ao delta. Então a gente pode escrever isso daqui, né, tem que ser menor do que o delta. Então a gente vai poder escrever isso aqui como menor do que 3 vezes o delta, né? Isso aqui tem que ser menor do que o delta. Tem que estar dentro daquela região que a gente escolheu, né? Então isso daqui tem que ser menor do que o delta. Então, logo, isso aqui tem que ser menor do que 3 vezes essa raiz, que a gente já demonstrou essa relação, tem que ser menor do que 3 delta. Só que 3 delta é o epsilon. É o epsilon. Ou seja, né, em resumo, a gente verifica que o 3x ao quadrado, aqui não é x, é y, né? 3x ao quadrado y sobre x ao quadrado mais y ao quadrado menos 0. Então 0, a gente está verificando se ele é um limite válido, é menor do que epsilon, né? Isso a gente considerou um delta positivo. Se a gente tem o x e y, né, dentro de uma região de raio delta em torno do ponto 0 e 0. Então, com isso, ó, em resumo, a gente verificou que, de fato, a solução que aquele limite é igual a 0 satisfaz as condições que nos dizem se esse limite existe. Então, a gente conclui que, de fato, o limite de x e y tendendo a 0 e 0 da função 3x ao quadrado y sobre x ao quadrado mais y ao quadrado existe, né? Ele não só existe como é 0, tá? É igual a 0. Ele existe e é igual a 0. O conceito de continuidade vem do conceito de limite. Da mesma forma como para uma função de uma variável, a noção de continuidade, ela depende de um limite em um certo ponto. Então ela é contínua num ponto A. Se o limite da função de x tendendo a A for exatamente a função aplicada no ponto A, para duas variáveis a ideia é exatamente a mesma. A gente vai dizer o seguinte, ó, uma função f de duas variáveis, ela é dita contínua em AB, ou seja, naquele ponto específico com as entradas AB, ela vai ser contínua se o limite de x e y tendendo a AB dessa função for exatamente a função aplicada no ponto. Aí a gente diz que ela é contínua em AB. Então tem que deixar bem claro. Não quer dizer que ela seja contínua num ponto que ela vai ser contínua sempre, em todo o domínio dela. Então, por outro lado, ela vai ser contínua em todo o domínio dela, ou em toda uma certa região, se ela for contínua em todo o ponto dentro dessa região, deste domínio, ok? Então a gente pega um domínio ou uma parcela, um subconjunto desse domínio. Se todos os pontos dentro desse conjunto
a gente fizer a análise e ver que a função, de fato, ela é contínua nesses pontos, aí a gente pode dizer que ela é contínua no intervalo todo, certo? Lembrando que agora o domínio, ele não é mais um intervalo, mas sim uma região, certo? Porque, afinal de contas, a gente está variando o x e o y. A gente vai pegar esses dois exemplos aqui. O primeiro diz para a gente calcular o limite dessa função. Notem que é um polinômio de duas variáveis, né? Quando o x e o y eles estão tendendo ao ponto 1, 2, certo? Então o x está tendendo a 1 e o y igual a 2. Quando é um polinômio, a gente não tem restrição de domínio. Com duas variáveis também não tem. Então aqui, ó, a gente tem x ao quadrado e y ao cubo, não tem restrição de domínio. E nenhum dos outros termos, né? São todos termos do tipo c, x na n, y na m. Né? Não há restrição de domínio para funções com termos desse tipo. Não havendo restrição de domínio, a gente pode calcular por substituição direta. Então, por substituição direta, temos o limite de x, y tendendo a 1, 2 da f de x ali, que é dado por x ao quadrado, y ao cubo, deixa eu ajeitar esse f aqui, x ao quadrado, y ao cubo, menos x ao cubo, y ao quadrado, mais 3x, mais 2y. É simplesmente a gente, no lugar do x, põe 1, no lugar do y, põe 2. Então a gente tem 1 ao quadrado vezes 2 ao cubo, menos 1 ao cubo vezes 2 ao quadrado, mais 3 vezes 1, mais 2 vezes 2. Então aqui a gente tem aqui a gente tem 8, menos 4, mais 3, mais 4. Então isso daqui vai dar 11. Certo? Então a gente conclui isso daqui dizendo o seguinte: o limite é igual a 11, tá? Beleza? Então o limite existe e é igual a 11, por substituição direta, porque é uma função que ela é contínua no ponto 1, 2. Na verdade, ela é contínua em qualquer ponto xy, sendo x e y pertencente aos reais. Agora, olha só esse outro exemplo, que é a mesma função que a gente já trabalhou bastante, onde a função que é dada por x ao quadrado menos y ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado é contínua. Então a gente vê que somente a restrição de domínio para x e y igual a 0, 0. Porque daí ela não é uma entrada válida. Então como é que a gente vai dizer que ela é se ela é contínua? Aonde ela é contínua, certo? Então a gente vai dizer o seguinte, ó, nesse ponto aqui, a restrição de domínio. A gente vai pôr aqui, ó, portanto, ela é contínua, f de x, y é contínua, e aí a gente vai escrever em todo o seu domínio. E o seu domínio a gente pode escrever como sendo o conjunto dos pares ordenados x e y. A gente pode escrever isso aqui como pertencente ao R2. O R2 porque o x é número real e o y também, desde que x e y sejam diferentes de 0, 0. Ok? Então, a gente pode representar, né, a região na qual essa função é contínua como todo o R2, exceto
o ponto 0, 0, que é a origem, ok? Aqui, essa função g, ela é uma variação da nossa f do exemplo anterior, que a gente já trabalhou várias vezes, só que ela resolve o problema da função não ser definida no ponto. Ela está dizendo o seguinte, para qualquer ponto diferente da origem, é dado por aquela função que, beleza, tem um domínio, né, que são todos os números, todo o R2, exceto o 0, 0. Só que no 0, 0, ou seja, na origem exatamente, essa função assume o valor de 0. Então, o domínio dessa função g, ela não tem mais restrição, porque com isso daqui a gente resolve a restrição. Qual que é o detalhe aqui? Ela é contínua ou descontínua? O problema é que a gente sabe que essa função aqui, quando a gente anda pelo eixo x, ela tem um valor de 1. Quando a gente anda pelo eixo y, ela tem um valor de menos 1, certo? Qual que é o problema? Né? A gente já viu então que o limite dessa f aqui, ela não existe, né? No ponto 0, 0. Então, o fato de a gente definir essa função no ponto, né, continua, não resolve o problema de o limite, né, vamos por aqui, ó, eu vou escrever assim, ó, o limite de x e y tendendo ao ponto 0 e 0 dessa g, né, continua não existindo. Ok? Então, no caso, qual que é a condição para que ela seja contínua? Que o limite seja a função no ponto, né? A função no ponto é 0, mas o limite não existe. Então, ela é descontínua no ponto, né, x, y igual a 0, 0. Então, exatamente nesse ponto, ela é descontínua. Por outro lado, no exemplo 8, a gente viu que essa outra função aqui, então, a gente já trabalhou ela, e esse outro exemplo, né, que a gente sabe que tem a restrição de domínio para o x, y igual a 0, 0, né? Então, a gente pode definir essa f de forma diferente. Da mesma forma como a gente fez ali, a gente resolve a restrição de domínio, então não tem mais a restrição de domínio, e a gente vai olhar o seguinte, a gente já viu que o limite, quando x e y, ele está tendendo a 0, 0, dessa função 3xy ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. A gente já viu que esse limite é 0. Só que agora, nessa nova função, que a gente está determinando agora, essa função, a gente tem que o f de 0, 0 também é 0. Ou seja, o limite é igual à função no ponto, né? Então a gente tem uma igualdade aqui, ó. O limite é igual à função no ponto. Esse é o pré-requisito para dizer que ela é contínua, né? Então ela é contínua. Não só, né, no ponto 0, 0, mas também contínua em 0, 0 e em todo o domínio. Que agora a gente vai escrever o domínio como sendo todos os valores de x e y pertencente ao R2, sem restrição nenhuma, ok? Então, olha só, qual é a condição para continuidade? Que o limite seja igual à função no ponto. Antes, quando a gente não tinha essa condição, o limite era 0, mas a função no ponto não existia. Então, a gente, sem essa condição aqui de baixo, ela é descontínua. Agora, com essa condição aqui de baixo, ela se torna contínua, certo? Por outro lado, a de cima não resolve o problema.
a função não era definida no ponto, né? A partir de agora ela passa a ser definida no ponto, mas o limite dessa aqui já não existe. Por quê? Porque diferentes caminhos levam a valores diferentes. Da mesma forma como a gente definiu para funções de duas variáveis, vale para funções de 3 ou mais variáveis. O limite de uma função f de x, y e z, quando x, y e z é um ponto no R3, está tendendo a um ponto A, B, C no R3. Então, se no limite em que x, y e z está tendendo a B, C da função, e essa função vai para L, né? Essa daqui é a notação de limite. A gente, quando afirma isso, significa que a gente está dizendo que se x, y e z está no domínio, tá? Então a gente está pegando valores no domínio da função que estão dentro de uma região. Notem que antes era uma esfera de raio R, de raio delta. Agora a gente está pegando uma região que antes era uma circunferência de raio delta. Agora a gente está pegando uma esfera de raio delta, tá? Então, o valor da função nesse ponto, que não é necessariamente o ABC, é em torno dele, certo? Menos o valor do limite, o módulo disso é menor do que epsilon, tá? Então, a definição é exatamente igual. A gente pega um ponto em torno do ponto que a gente está analisando e o valor da função, quando a gente ele está muito próximo do valor L, que é o limite, tá? E isso é o que a gente define como limite de uma função de 3 variáveis, né? Só que para mais variáveis é só a gente ir incluindo mais variáveis aqui e segue o mesmo esquema. Então, a função ela vai ser contínua no ponto A, B, C, se o limite dessa função, quando x, y e z está tendendo a ABC da função, for exatamente a função no ponto. Então a condição é exatamente a mesma. E a gente tem essa definição generalizada do que é o limite para uma função de n variáveis, dizendo o seguinte, ó, se f é definida em um subconjunto do Rn, então é uma função de n variáveis, ok? O que acontece? O limite da f, agora a gente pode usar a notação de vetor, porque esse vetor pode ter n variáveis, né? Então, o limite da f aplicado num vetor x qualquer, no Rn, quando o vetor ele está tendendo ao vetor A, que também é um vetor no Rn, né? A gente vai dizer que esse limite é igual a L, ou seja, que ele existe. Então a gente usa essa notação aqui. Se a gente afirma isso, significa que para todo epsilon positivo existe um correspondente delta positivo, tal que se o x pertence ao domínio, que é um subconjunto do Rn, né? E o x menos a distância entre o vetor x, né, e o vetor a, que é calculado pelo módulo da diferença desses dois vetores, for entre 0 e 1 delta, né, então a distância entre o valor da função nesse vetor, né, aplicado, quando a gente pega todos as componentes desse vetor x, aplicamos lá na função f, isso aqui vai dar um número. Então a distância entre essa saída da função e o L, né, se a distância for menor do que epsilon, aí a gente diz que esse limite, este é o limite, L é o limite da função, ok? Então essa daqui é a notação que a gente usa para generalizar o conceito para n variáveis, ok? Então, quando f ela é definida dentro do Rn,